Pessoal, quando nós temos a percepção de que podemos estar entre vozes falsas e que, nesse sentido, pedidos chegam para nós e vão tentar nos insuflar a determinadas decisões e condutas, isso vai falar um pouco de um pedido que vem, por exemplo, da preguiça, para que descansemos. E eu posso, em meio a esse convite, responder com algum acréscimo de esforço no labor que espera para o meu concurso, que é quando eu faço um pouco mais, eu acrescento dentro daquilo que eu tenha realizado, de maneira a, ao invés de parar para um refazimento, eu consigo ainda deixar mais de mim. Quando nós temos a percepção da vaidade, dizendo que não existe alguém maior que eu, enquanto assim, algo que está dentro de nós e que tem dificuldade para viver a simplicidade, a essência. E a gente tem até aí uma metáfora na arte, no cinema, quando existia ali aquela bruxa que perguntava para si mesma, diante do espelho, se existia alguém maior do que ela. E trazendo aí que nós poderemos retribuir isso com humildade, fazendo esse reconhecimento de que somos apenas meros servidores da vida, entre os companheiros de luta. Quando, por exemplo, a gente tem a questão do orgulho e da arrogância, dizendo para não cedermos e não fazermos a recuação, vamos então aprender a nos esquecer, auxiliando sempre, que é quando eu tiro o olho de mim, consigo me esquecer para levar o consolo para outrem. Como existe um relato de um andarilho que chamava Jorge, e ele tinha uma proximidade com o Chico, e que era alguém, até pelo fato dele costumar ficar na rua sem ter um cuidado consigo mesmo, que outras pessoas acabavam se afastando dele. E com o Chico acontecia uma interação amorosa, porque o Chico o ouvia, inclusive participava de um momento em que o Jorge cantava. O Jorge vinha e dava um beijo no Chico, deixando ali uma gosma de sangue dos dois lados da bochecha do Chico. E a gente não via o Chico limpar essa gosma de sangue nem de um lado nem do outro, nem na presença do Jorge, nem depois que o Jorge ia embora. Trazendo aí a colhimento que promanava do coração do Chico na direção daquele andarilho, e que ele reconhecia ali um espírito iluminado, porque ele dizia para aqueles que estavam próximos que eles não sabiam quem era o espírito que habitava ali aquele corpo em farrapos, e que tinha uma grandeza tal que quando Jorge desencarnou, ele foi buscado por Jesus e levado. E nesse sentido que quando o indivíduo ele esquece de si mesmo, ele é capaz de auxiliar na condição que for o outro. E mesmo que isso signifique deixar algum tipo de auxílio, que inclusive, gente, é um cuidado que nós precisamos ter
porque falando de mim como espírito inferior, a tendência que eu tenho de ficar no menor esforço e de não fazer tudo que eu poderia enquanto movimento na direção do outro é grande, por causa da minha vulnerabilidade, da minha fraqueza. Como um episódio que teve de uma transferência de um carro de um nome para outro, e que na verdade seria feito devido a um processual que aconteceu e que alguém ia estar passando isso para o nome de outro alguém, mas sem fazer a venda do carro, só enquanto uma transferência de nomes. E quando aconteceu dessa pessoa que ia transferir o nome para outra, fazer a marcação da vistoria, inclusive ela tinha levado esse carro para dar uma lavada ali num lava-jato, e o senhor que trabalhava nesse lava-jato houvera comentado que o pneu não passaria na vistoria, que pelo menos uns 2 ali dos 4 pneus não aconteceria essa liberação pela vistoria, que precisaria ser trocada. Então o senhor do lava-jato orientou essa pessoa a ir até um borracheiro para realizar essa troca. E o marido da pessoa que ia receber o carro para o seu nome tinha um carro semelhante a esse que ia passar pela vistoria e ofereceu para poder trocar os pneus com o carro, porque os pneus dele estavam em bom estado, e depois que passasse pela vistoria destrocava. E acabou que ela ficou pensando que seria bom fazer isso, porque já queria passar por aquela vistoria e que ia ser barrado aquele pneu. Então, pegasse o pneu desse outro carro, fazia essa substituição, isso faria liberação na vistoria e depois destrocava. E é curioso, gente, porque depois veio uma intuição para ela, inclusive nesse dia ela tinha ido até a casa desse casal e só não tinha sido feita a troca do pneu porque o rapaz não conseguiu rodar as rodilhas para poder tirar um pneu e pôr o outro, porque tinha sido fechado na máquina, ia precisar levar para algum estabelecimento feito nesse tipo de trabalho para poder desrodilhar, para tirar a roda que estava e pôr a outra. Então foi marcado para o dia seguinte, para isso ser feito, que seria o dia inclusive da vistoria. E ela comentava que ela inclusive já tinha deitado e veio aquela relâmpago e ela percebeu que tinha errado em aceitar fazer essa troca, porque se ela troca desse pneu para ir para uma vistoria e depois vai destrocar, isso seria desonesto. Com isso que ela levanta, manda uma mensagem para a moça para o qual o carro ia ser passado o nome dela, pedindo desculpa, explicando que iria até o borracheiro fazer a troca dos pneus que fossem necessários, que não seria necessário o marido dela deixar o carro num estabelecimento que depois ia passar os pneus para o carro dela quando ela levasse lá. E aí ela tem a percepção do livramento que foi, porque mais cedo ela tinha ido na casa desse casal e era já para ter trocado os pneus. E ela comenta, gente, que acabou que como tem que ficar um pneu igual ao outro, seja os 2 de trás ou os 2 da frente, e 3 estavam precisando trocar, ela teve que trocar os 4, que ficou aí no montante de R$1.100, mas que ela disse ter feito com a consciência em paz, tranquila. Porque antes a gente cair na maior das provações, das obstáculos, das lutas, dos desafios, do que
cairmos na estrada larga das tentações que insistentemente nos atacam nos nossos pontos vulneráveis. Porque se eu fosse considerar uma situação como essa, talvez para ela, fazer a troca dos pneus só para ir na vistoria seria um atalho facilitador. Porque, afinal de contas, ela ia continuar na posse daquele carro, ela usa esse carro, é na cidade, ela não sai da cidade com esse carro, nem vai para a região terrosa. E, nesse sentido, é um carro, inclusive, que é pouco rodado, então poderia fazer a troca só para ir na vistoria e depois trocar, mas isso implicaria uma infiltração de desonestidade de peso consciencial. Às vezes um detalhe como esse, que aparentemente o meio justificaria o fim, porque isso não existe, nem o meio justifica o fim, nem o fim o meio, nem o início e vice-versa. Nós precisamos começar positivo, continuar positivo e terminar positivo, que estava passando despercebido para ela, essa situação. E foi ali um relâmpago de lucidez, pela misericórdia de Jesus, que a alertou ali, naquele momento que ela tinha deitado, para ela desfazer aquela intenção. Porque eu posso enganar o mundo todo, mas eu não engano minha consciência. O errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. E por isso que quando a gente fala, por exemplo, essa história do Jorge, mostra como a questão do acolhimento e do amor que eu consigo viver, porta dentro da alma, é que vai fazer o diferencial no acolhimento que eu consigo dar às pessoas, na mão que eu consigo estender. Como existe o relato do caso de um filho adotivo com um pai, que houve aí um embate entre os dois, que é contado na coleção A Vida no Mundo Espiritual, e que esse filho adotivo foi criado no comércio desse pai, e ali ele, em troca de comida e casa, ofereceu o seu trabalho naquele estabelecimento paterno, e quando esse filho desejou receber o seu quinhão daqueles anos trabalhando ali, o pai não aceitou. E ele acabou vindo assassinar o pai, depois entrou numa vibração de culpa, que impediu ele de ir para o arrependimento, para expiação, para reparação. Então ele ficou em vibrações emaranhadoras, que fez ele cair na malha da obsessão cruel do pai sobre ele, agora o espírito do pai, porque tinha desencarnado, que com ódio tigrino se ligava a ele e estava enlouquecendo. Enquanto aí uma obsessão que ele realizava sobre esse filho e desejava desencarná-lo. Então ele estava prostrando esse filho, de tanto obsedá-lo, subjugá-lo, e desejava arrastá-lo para o desencarne, não sem antes ter enlouquecido esse filho. Isso já estava acontecendo. Então, esse sequencial, tanto de subjugar esse filho, enlouquecê-lo e desencarná-lo, fazia parte da vingança do espírito do pai. E quando foi feito o abordamento pela espiritualidade maior desse caso, foi feito o comentário pelo André Luiz do benfeitor que estava ali atendendo naquele caso, agir para auxiliar a reconciliação entre esse pai e esse filho. E esse benfeitor vai dizer: olha, eu sei falar sobre o nível de amor que a gente precisa ter para poder intervir num caso como esse, mas eu não tenho amor ainda vivido suficiente para poder atuar. Vai vir em nosso socorro alguém que ama mais do que nós, e porque muito ama, tem condições de auxiliar esse pai e esse filho para a reconciliação entre ambos. Que é Cipriano, um espírito de escola, cuja luz ofuscou Pedro
E quando Pedro ele está diante de Cipriano, ele teve a impressão de que estava diante de um anjo. E aquela luz que vinha de Cipriano acabou mostrando para Pedro o nível de sombra em que ele estava. Exatamente pela capacidade de Cipriano de amar. Porque quem ama, gente, pode muito em qualquer parte do universo e além dele. Quanto mais eu amo, mais eu tenho força para auxiliar, mais eu tenho poder para ajudar. E mais eu tenho sabedoria para amparar, orientar. E isso vai dizer também da energia que então eu passo a transmitir e que cativa, arrebata. E nesse sentido, o outro se sente envolvido por aquela vibração e isso faz tremer os seus fibráteis mais íntimos e leva a uma reorganização desse indivíduo que está recebendo auxílio, enquanto para o começo se conseguir perceber melhor na sombra que está, na dificuldade que vive, enquanto um autoconhecimento e uma localização do seu estado moral e do quanto ele precisa receber ajuda, porque então ele se abre para isso e de forma humilde, pelo amor que vem na sua direção. E nesse sentido que quando a gente fala, por exemplo, do ciúme, que nos segreda a audição, a posse é nossa, respondamos guardando silêncio em nossa alma e procuremos entender que o bem e o amor são bênçãos do céu, extensivas a todos e que não exclui ninguém. Quando a gente pensa, por exemplo, no egoísmo, que nos aconselha para reter para nós, abramos nossa mão, distribuamos a bondade, a esperança, a alegria com os que nos cercam. Se a revolta nos assevera para fazermos uma reação e reivindicarmos os nossos direitos, aguardemos a divina justiça, servindo e trabalhando com mais abnegação. Se a maldade faz um sugerimento para nós nos vingarmos, consideremos que mais vale constantemente amparar o companheiro quando temos sido auxiliados por Jesus, desde os evos que ficaram na ampulheta do tempo, da nossa romagem que nos trouxe até aqui, enquanto aí espíritos milenares que nós somos e que temos uma caminhada longa e que acumula muitos débitos, muitos enganos, muitos erros, dos quais Jesus tem se compadecido e continua contando conosco, continua investindo em nós, derramando sobre nós as suas bênçãos, aceitando o nosso trabalho com Ele, considerando aí que a luz promana de Jesus. Então, eu preciso do trabalho no bem. Então, Jesus, ele vai me capacitando para que eu possa fazer esse labor. Essa percepção vai levando ao fulguramento caridoso em nossas vidas. Os profetas falsos, eles vivem nos recessos do nosso ser mesmo. Então, a cada dia eles surgem variáveis na forma de maledicência, intriga, indisciplina, leviandade, e nos induz a cerrar o coração contra a nossa consciência, como nesse caso dos pneus do carro, porque acaba que seria aí uma indisciplina, uma leviandade, uma ação como essa, enquanto tentando facilitar uma situação usando um caminho escuso.
indevido, que acaba que seja por fraqueza, por ignorância, por indisciplina, a gente acaba, às vezes, fazendo escolhas que venham a facilitar o nosso trabalho e perdemos oportunidades benditas de crescermos em valores positivos e eternos. E é curioso, gente, porque quando a gente fala dessa questão do crescimento em valores positivos e eternos, isso nos remete à capacidade que eu tenha de tirar do meu essencial. E nesse sentido que, às vezes, a ajuda que a gente oferece, ela, se não for embasada numa caridade genuína, nós vamos acabar conseguindo ofertar apenas a partir daquilo que está sobrando para nós. Porque a nossa tendência é garantir aquilo que para nós é importante e depois, se sobrar, nós direcionaremos isso para alguém que nos peça aquela ajuda. E, na verdade, quanto mais o indivíduo ele cresce em valores eternos, positivos e conscienciais, amorosos, ele vai conseguindo tirar daquilo que para ele é importante, daquilo que inclusive ele de alguma forma se habituou naquele estilo de vida, em que ele vai conseguindo fazer modificações no seu tipo de vida para ofertar mais a outra. Por esse motivo que, à medida que a gente vai vencendo esses falsos profetas que estão nos nossos excessos, a gente vai descerrando o nosso coração, a nossa consciência, e vai acolhendo a voz dela. Porque aceitar Jesus no nosso roteiro areal é ouvir o que ele nos diz enquanto ensinamento e aplicarmos isso à prática de suas sublimes lições. Nesse sentido que é quando eu consigo ouvir os ensinamentos de Jesus e trazer isso para a minha prática, a minha conduta, a minha atitude mental, a questão da minha palavra, do meu sentimento, do meu pensamento. Isso vai dizer que as suas sublimes lições, elas foram internalizadas por mim. E, inclusive, gente, porque assim, quando o indivíduo ele vai desenvolvendo a inteligência, ele vai aumentando o seu livre-arbítrio. E à medida que isso acontece, ele vai correndo o risco de errar, porque ele tem mais liberdade para errar. Porque se junto com a nossa inteligência aumentasse o nosso amor, nós não erraríamos. Porque na mesma proporção que a gente está aumentando em conhecimento, em razão, em inteligência, nós estamos aumentando em amor, em perdão, em compaixão, em clemência. Então não haveria quedas para nós, conscienciais. Acontece que não é assim que funciona. Nós vamos fazendo o amealho de inteligência, raciocínio, razão, conhecimento, estudo. Isso vai ampliando o leque da nossa liberdade, da nossa responsabilidade. E desenvolver, junto com isso, a capacidade de amar, vai correr por minha conta, porque é a minha moralização. Por isso que nós temos pessoas, às vezes, muito inteligentes, tiranas, perversas, porque elas desenvolveram o raciocínio, mas não se apressaram em desenvolver a sua moral, na mesma balança.
porque são as duas asas, né, do amor e da sabedoria, o estudo e o sentimento elevado para o alto, em que a gente vive a fé, em que nós vivemos a mansuetude, a perseverança, a humildade. Então, na verdade, são essas duas asas que a gente precisa fazer avançar junto. Então, a gente tem, às vezes, alguém que desenvolveu muito o raciocínio e que tem planos hábeis, tenebrosos, para guerrear uma nação e não tem uma capacidade de empatia, de se colocar no lugar no outro, de se compadecer, de amar. Então, a inteligência que esse indivíduo amealhou, o conhecimento que ele amealhou em armas bélicas, não foram acompanhadas pela caridade. Então, ele faz atrocidades, que depois, naturalmente, voltarão para ele, se já não começar a voltar em tempo real, e que ele vai precisar fazer a colheita da sementeira. E aí, nesse momento, ele vai precisar dar conta de arrepender, porque até para arrepender eu preciso de um trabalho importante dos erros que eu cometo, porque não bastará eu perceber que errei. Porque quando eu vejo uma falha minha, se eu não tiver auto-perdão e auto-amor suficientes, eu não consigo um arrependimento adequado. Eu caio na culpa, na autodestruição, desejo de me eliminar, na não aceitação de mim mesmo, na questão da autodestruição e da culpa, do remorso, que é uma zona perigosa. Porque enquanto o indivíduo está nessa faixa, ele não consegue equilíbrio suficiente para se fortalecer para as expiações que ele precisará viver. Ele fica no estado infante. Por isso que até mesmo quando a gente fala de um erro que a gente comete, isso tem a ver com uma capacidade que eu precisarei ir tessiturando, porta dentro da alma, para, diante daquela falha que eu cometi, me perdoar, me aceitar o que aconteceu, olhar para mim, me abraçar, e então eu conseguirei me arrepender. Eu vou sair da vibração da culpa, da autodestruição, da autodesistência, da revolta, do remorso, e eu entro no arrependimento, que é um sentimento positivo, porque ele vai me predispondo aos areais internos, enquanto metais de força, de resiliência, de longanimidade, para que eu possa viver as expiações que eu vou precisar viver. Porque a revolta, ela estraga tudo, a queixa. E aí a gente já não consegue um status moral, uma constância interna para viver as expiações. E nesse sentido que, quando a gente considera essa questão de olharmos para nós, essa capacidade de amar, eu vou precisar desenvolver isso, primeiramente para usar comigo. Porque a primeira pessoa que precisa ser beneficiada pela minha compaixão, pela minha clemência, complacência, é eu mesma. E é quando eu dou conta de desenvolver nesses metais que eu vou conseguindo, em me acolhendo, fazer um arrependimento adequado para conseguir expiar. Porque aí, nessa faixa, à medida que eu vou me mantendo nessa condição, eu vou conseguindo reparar os erros que eu tenha cometido. Até porque, gente, o obsessor, ele tenta nos fazer cair na vibração da culpa, da autodestruição, da desistência. Por isso que existem relatos, por exemplo, que quando uma pessoa está sendo pressionada para se autoexterminar, às vezes ali, naquele momento que ela está planejando alguma coisa contra si mesma,
ela pode até ter começado sozinha, mas logo vem uma turminha importante e fica insuflando ela para fazer aquele ato contra si mesma. Então aquela turminha fica ali em torno dela, pressionando para que ela de fato se autoextermine, como entrar na frente de um trem. Então ela pode até ter tido a princípio uma ideia assim, mas logo ela está acompanhada com uma legião de espíritos que vão tentar fazer ser consumado esse ato. A que preço for, porque o obsessor não conhece a questão da honestidade, da cordialidade, da limpeza, da equanimidade. Não, ele usa meios escusos, sujos, baixos, para poder pressionar o obsedado e arrastar ele para de fato entrar na frente daquele trem. E vai acontecer que quando esse indivíduo não aguenta a pressão da monoideia que os obsessores fazem sobre ele, e de fato entra na frente daquele trem, os obsessores se afastam, para que o autoexterminador ache que só ele participou da própria queda. E então, os obsessores eles têm estratégias para nos incutir culpa, autodestruição, auto-ódio, porque é isso que eles querem. Por isso que o movimento inverso é eu conseguir me amar. Por isso que quando a gente fala da caridade que Jesus nos traz, de amarmos uns aos outros como Ele nos ama, eu preciso aplicar isso primeiramente comigo, de amar como Ele me ama. Porque é assim que eu consigo me arrepender corretamente, sem desequilibrar, sem desistir, sem chutar o balde. E à medida que eu consigo sustentar isso, sem tornar essa garrafa de leite, vai significando que eu estou tendo uma conexão com as bênçãos de Jesus. Porque aí, então, é que eu vou conseguir, de fato, ir me fortalecendo. Porque quanto mais eu vou expiando, mais eu vou reparando nesse tipo de areal interno. Porque se eu revolto, na expiação eu tenho que expiar de novo, se eu não criar novos débitos. Porque tem esse risco também. Às vezes o indivíduo está expiando de uma situação que ele viveu numa existência pregressa, em que ele separou um casal por uma traição. Às vezes ele está expiando por essa situação, e se ele se revolta por estar vivendo essa expiação, ele acaba criando um novo débito. Então, ao invés de ficar só com aquela situação que a expiação trouxe para ele, que ele precisava resolver, ao invés de resolver, ele ainda cria outro, para ele ter que expiar depois. Então, vai juntando. É por isso que nós temos, inclusive, gente, situações de segundo, terceiro degredo. Porque se o indivíduo não se ementa e ele continua naquele estado alucinativo, ele acaba que vai contraindo débitos novos. Por isso que a gente tem que esquecer as insinuações da treva, da ignorância, da má-fé, da crueldade, que nos enrijecem o sentimento, a emoção. Unirmos nosso coração à vontade de Jesus, vendo a vida pelos olhos do Mestre e ouvindo pelos seus ouvidos. E com isso a gente vai conseguindo receber as insuflações benditas. Porque a gente vai conseguir ouvir o outro através dos ouvidos de Jesus. E aí sim nós estaremos habituados à posição de intérpretes do seu amor infinito, em parte qualquer, aonde formos, consono levantar e seguir. Por isso, gente, que é uma jornada evolutiva em que nós vamos, de fato, recebendo essas cotas de oportunidades e que começará conosco mesmo. Até porque existe
um risco de nós, nos arrastes que a gente recebe, cairmos. Porque arrastados nós somos. A questão é o que eu faço com isso. Porque, de acordo com a maneira como eu respondo aos arrastes que eu recebo, eu vou sendo menos arrastada, eu vou ficando mais tempo de pé, eu vou tendo menos sequelas dessas experiências. E esse caminho, ele vai, então, me fazendo fortalecer. E nesse sentido que nós realmente estamos aí nessa busca de podermos ir fortalecendo em nós essas premissas, porque esse ritmo da vida, na sua natural dinâmica, a gente vai aplicando aos nossos acontecimentos, programas, aspirações. Por isso que hajamos de maneira que sejamos brindados com cota maior de experiências possíveis e de paz. Nesse sentido que, quando a gente se harmoniza e nós conseguimos perseverar, nós vamos conseguir ser algo que nada nos poderá usurpar, porque realmente será aquilo que nós teremos amealhado. Por isso que a gente precisa lograr essa adaptação na situação em que nós estagiamos, para com mais facilidade galgarmos o próximo degrau no espiritual discernimento. E isso, inclusive, gente, significa essa aceitação do nosso estágio evolutivo, daquilo que, de fato, nós podemos e devemos ofertar em dado momento. E nesse sentido que não fujamos das evolutivas injunções que nos apresentem com roupagens de limite, de dor, de dificuldade. Porque nós estamos aí nessa lapidação, vez que pedra que rola não cria limo. Por isso que a instabilidade íntima, que nos leva a mudanças constantes, não nos permite fixar em coisa alguma, tampouco ter uma profunda realização. Nesse sentido que, quando nós temos essa constância moral, a gente vai criando raiz naquilo que a gente realiza. Isso vai permitindo que nós possamos semear, germinar, plantular, florescer, frutificar. Nesse sentido que é realmente em meio a todas as impermanências que existem em nosso entorno, estarmos fincados no nobre. Visto que em meio as situações que estão velozmente se modificando, a gente fica no que importa. E que, inclusive, gente, passa pela compreensão da destinação da nossa reencarnação, do nosso propósito de vida. Porque, por mais que eu comece a me acumular de trabalhos, visando aí a uma amplificação de entrega de auxílios, se eu não estou conectada com o meu propósito de vida, eu estou numa perda de tempo. Antes fazer o bem do que não fazê-lo, mas se eu não busco a destinação da minha reencarnação, acaba que eu estou deixando de fazer acordados que aconteceram no astral para mim.
E também a questão dessa percepção é conquista que a gente vai logrando. Porque Jesus, ele nos manda caminhar. Ele nos fala que é para a gente se colocar no caminho nobre. Ele não nos promete as intuições, as inspirações, as respostas, mas ele nos fala para caminhar. Acontece que à medida que a gente vai caminhando, devotados ao dever, desinteressados, vai chegando até nós esclarecimentos da nossa jornada, confirmações. Que se eu tiver ouvido de ouvir, olho de ver, eu vou assimilando. Eu vou fazendo essa reflexão, porque é diário. Porque às vezes até mesmo uma coisa que nós já houvermos refletido e feito aquele acordado com Jesus, a gente precisa voltar nas reflexões diárias, até porque, gente, a rota é do Cristo. E a gente, olhando para ele, é convidada a fazer ajustes dela. Mas, na pauta daquilo que eu persevero nobremente, eu vou criando raízes naquela atividade. Isso vai me ajudando a aprimorar aquilo que eu realizo. Porque se cada hora eu estou num tipo de atividade e não consigo permanecer naquilo que eu abracei com Jesus, fica difícil ele me mostrar, inclusive, o meu propósito de vida, porque eu estou inconstante, eu estou instável. Eu preciso firmar na bondade do meu coração, na minha capacidade de amar, no meu desinteresse. Uma coisa que o Geraldinho comentava é que o Chico, ele era contra toda e qualquer atividade em que o indivíduo cobrasse para ser assistido e ouvido. Porque aqui, sem nós fazermos aí uma consideração direta de quem faz algum tipo de cobrança para isso, mas fazendo uma reflexão, enquanto a proposta de Jesus, que quer que desde o mais sem recursos materialmente até o mais abastado receba o Evangelho, vai dizer que se eu ponho um preço para aquilo que eu estou entregando, de alguma forma eu estou fechando a porta para alguém. Porque sempre vai ter alguém que não vai poder pagar aquele preço que eu estou colocando. E isso é muito sério, porque o Evangelho é gratuito e ele vem de Jesus. Se eu, para fazer essa distribuição, ponho um valor, um preço, significa que eu estou excluindo alguém de participar dessa bênção, dessa missiva que é de Jesus. Porque nós somos chamados a ser cartas vivas do Mestre. Se o conteúdo não é meu, porque aquilo que está sendo missivado vem de Jesus, eu não posso pôr um preço para chegar no outro. E quando eu faço isso, sempre alguém vai ficar excluído. E aí, como traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, alguém vai dizer, olha, eu não tive a audição da Boa Nova porque eu não pude pagar. Eu não pude desenvolver a minha fé porque eu era pobre. E isso me privou de instrução, de trabalho no bem. Enquanto aí as agremiações cristãs, considerando o Centro Espírita e outros, em que o indivíduo, a partir daquele primeiro contato, que deveria ser gratuito, foi fechado por uma cobrança de pagamento e o indivíduo não pôde participar daquela leira, que poderia tirá-lo da ignorância que ele estava e levá-lo a um aprofundamento da fé. E são tantos necessitados em torno de nós que nós precisamos refletir esses aspectos. Então, Chico dizia que quando ele era convidado, seja para um congresso, para um evento espírita, para uma agremiação dentro da militarização do espiritismo, enquanto aí levar o Evangelho do Mestre, em que ele percebia, malgrado dele mesmo, que estava sendo feita uma cobrança, colocada uma taxa para o indivíduo receber aqueles conteúdos,
Ele tirava o dinheiro que ele tinha no bolso, deixava em cima da mesa e ia embora para nunca mais voltar. E às vezes, gente, acaba que a gente cria justificativas para fazer essas taxas acontecerem, essas cobranças. Então, nós estamos fazendo esses comentários para as nossas reflexões, porque acaba que Jesus ele vai reconhecer o seu servidor fiel, aquele que prioriza a doação, é pela obra. Porque o indivíduo ele pode falar lindamente, arrebatar multidões, se ele não vive aquilo, ele está fadado a desmoronar, porque ele já está numa incoerência. Isso é tombar. E às vezes, gente, o indivíduo não tem mais nem a capacidade de perceber o que ele está realizando, o erro que está em curso na sua vida. Como esse exemplo que nós déramos das rodas do carro, que a moça ela não tinha se apercebido do erro que ela estava prestes a cometer. E foi ali, deitada, que veio aquele surto sublime, em que ela pôde se dar conta que ela tinha que desfazer aquele acordado, de usar uma roda um tempo depois de se trocar, que ela precisaria ter um borracheiro e pôr as rodas, que ela continuaria com elas depois. E ela pôde, então, fazer o conserto dessa situação. Por isso que quando o indivíduo ele cai na arrogância, ele acaba cometendo erros graves. Porque quando eu caio na arrogância, eu fico entregue a mim mesma. E chegado nesse ponto, eu não sou alertada por Jesus dos erros que eu estou cometendo, ou que eu estou quase cometendo. Livrada por Ele, porque é um livramento quando nós somos alertados, aconselhados, criticados. Porque a gente consegue refazer nossa rota antes daquela queda acontecer. A gente não consegue, num arraste, sair daquilo mais fortalecido, a gente vai só se contaminando cada vez mais com a sombra, deslizando cada vez mais, quedas cada vez mais profundas, os deslizes cada vez piores, sofrimentos que a gente já não consegue administrar, eles vão ficando muito grandes, sendo que precisa ser um local de passagem para que eu vá me fortalecendo moralmente, porque se eu deixo que o sofrimento tome conta de mim, eu degenero minhas possibilidades, eu desequilibro. Por isso que também é um convite para a gente desenvolver a verdadeira felicidade, que é poder estar servindo a Jesus, em meio ao desafio que for. Mas nós estamos seguindo após o Mestre. Porque quando eu considero isso felicidade, eu já não vou ser abalada pelas situações e as impermanências da nossa trajetória aqui, pelas volubilidades, pelas inconstâncias, pelas surpresas que a gente vive aqui, os constrangimentos, todo tipo, considerando aí perseguições, todo tipo de situação que acontece na Terra. Quando a gente tem essa felicidade verdadeira, que é por poder estar trabalhando com Jesus, as outras coisas não vão nos abalar. Pode até nos dar uma sacudida aqui e ali, mas a gente logo já se recompõe. Toma a rédea do nosso processo. E é por isso que o materialismo é tão grave, porque ele acaba me fazendo achar que felicidade é as quimerices desse mundo, é atender os meus caprichos, as minhas paixões, a minha sombra. E chegado nesse ponto, eu experimento uma alegria que não é perene, ela é volúvel, ela é passageira. Então eu não consigo nem viver uma alegria perene dentro de mim, uma paz, como eu fico cada vez mais abalada com bagatelas, agitada pelas surpresas que me acontecem, adoecida. E nesse sentido que a gente vai entrando nessa faixa
de desatrelo. Por isso que nós nem vamos conseguir sair do deslize mais fortalecido, não vamos conseguir sairmos do arraste, a gente só vai sendo cada vez mais arrastado, e também não vamos conseguir administrar nosso sofrimento, de maneira que seja um lugar que a gente passe e logo se recompõe. A gente vai se demorando nos sofrimentos, aí vem as angústias, as desesperações, as aflições, as depressões, que vão aumentando dentro de nós. Viram neuroses, psicoses. E se o indivíduo já traz com ele, porque geralmente quando a gente fala de psicose é algo que o indivíduo já traz de outra vida. Isso vai amplificando. As neuroses também vão piorando. E aqui a gente pode colocar os quadros de ansiedades mórbidas, que pipocam por toda parte, como o topo dos transtornos mentais, os medos paranoicos, porque existe um receio, um medo que é uma proteção, que eu preciso desenvolver, enquanto aí uma reflexão, uma cautela, uma prudência, uma circunspecção. Mas o medo paranoico, ele nos paralisa, ele nos impede de realizarmos coisas boas. A gente acaba tendo receio, não conseguimos correr risco, enquanto aí as situações que a gente tem que enfrentar para conseguir ser intérprete de Jesus, para conseguir testemunhar Ele no mundo de hoje. Então não é nem a temeridade em que nós não ajuizamos do perigo, mas nem nós sermos algemados pelo medo paranoico. E nesse sentido que são experiências que vão então, como esse quebra-cabeça, em que a gente vai fazendo aí a percepção de onde nós estamos. Porque, como a cada um vai ser dado segundo suas obras, eu vou colher na pauta que eu estiver insementando. Por isso que a percepção de que nós temos um compromisso com a vida e que essa dispõe de uma tarefa para nós, isso vai nos remeter a essa situação de uma escassez de paz ao nosso redor, mais do que de pão, da falta de valores morais acima da falta dos bens materiais. Porque a falta dos bens materiais são os infelizes efeitos da falta dos valores morais. Então, nós precisamos repensar as nossas aspirações, os nossos desejos, para fixar apenas o que trabalha pela nossa profunda realização. E nesse sentido que onde nós situarmos os nossos interesses, em torno disso vai circular as nossas necessidades. E por isso, gente, que na medida que a gente interessa pela doação, por perder para que a gleba nobre ganhe, isso vai implicando que a gente vai diminuindo as nossas exigências, as nossas imposições, enquanto aí de algo para nos atender. A gente vai aumentando a nossa exigência conosco mesmo, com o nosso desejo de nos burilar para tirarmos mais de nós. Porque sempre será possível eu tirar mais de mim, desde que eu deseje. E a gente vai desenvolvendo a capacidade também de ficar em paz em meus problemas, porque os problemas eles existem e vão continuar existindo.
nas impermanências que nós vivemos, os problemas eles mudam, mas eles continuam acontecendo, se não piorar, porque às vezes até piora os problemas que a gente está vivendo. Mas Jesus, ao invés de tirar os problemas, ele nos fortalece. Ao invés de acalmar a tempestade, bravia, ele fortalece, muscula moralmente o marinheiro, que melhor conduz o timão do navio. Porque se a gente for esperar as situações externas deixarem de ter problemas, se nós formos esperar que tudo em torno de nós se resolva para a gente estar em paz, a gente não vai ter paz. E acaba que a paz que eu vou sustentando dentro de mim, que vai me dar a condição de melhor auxiliar. Inclusive, nós não vamos ser sempre compreendidos. Às vezes em alguma atitude, alguma ação. E isso significa que seremos pagos com pedra pela flor que levamos. Mas isso já não será problema, porque o nosso foco é a mediunidade doativa com o mestre, que passa a ser aí o nosso alvo. E assim, gente, a nossa condição energética mesmo. Porque mesmo que eu esteja sozinha num quarto, eu estou conectada energeticamente com o planeta Terra. Eu preciso, nessa conexão energética que acontece com o orbe, manter a minha luz acesa. Nesse sentido que não tem como eu pôr uma bolha em torno de mim. Nesse sentido, nós estamos em meio à avareza que leva à mesquinharia, a sensualidade que brutaliza, a indolência que entorpece os sentimentos, a ambição que conduz ao tresvario. E vai trazer para nós, inclusive, do ódio que enlouquece a criatura, o ciúme que deforma a visão da realidade, o vício que destrambelha os equipamentos da alma e do corpo, o orgulho que envenena o ser humano, o egoísmo que algema o ser, o encarcera, a gula que desajusta, destrambelha a orgânica maquinaria. Nesse sentido que aquilo em que eu penso e anelo, isso se corporifica e vai passar a me dominar interiormente. Por isso que vai voltar novamente para a questão da nossa vontade, ardente, firme, de auxiliar, de acertar. Por isso que, à medida que a gente vai deixando coisas boas, nós vamos conseguindo aí, mesmo em meio às cicatrizes, sequelas da nossa luta, prosseguir. Porque já não serão sequelas paralisantes, mas aquelas sequelas, aquelas cicatrizes que nos levam a realizar mais, porque são sinais de que nós sobrevivemos, de que nós saímos mais fortes, de que nós estamos nos superando, nos vencendo. Daí, essa cicatriz, ela é feliz, porque traduzem uma vitória que está acontecendo dentro de nós. Por isso que nós vamos ter os tesouros valendo o preço que a gente atribuir a eles. E isso vai dizer que
O conhecimento sem uma mental disciplina igualmente faz instrumento de instabilidade, perturbação. Porque nós precisamos fazer por essa vontade esse domínio do nosso campo mental. Teorias várias, díspares e conflitantes entre si, aturdem o raciocínio e a razão. A pressa vai responder pela imperfeição de qualquer obra, quanto a indolência pela demora de vir a realizar aquilo que precisa. Então, nenhuma pressa que não nos permite fazer o aprimoramento que precisamos, nem a indolência. E por isso que vai ser trago para nós que, quando a morte chegar sem aviso prévio, sem pedir licença, informando que está na hora da gente retornar, como acontecerá conosco? Por isso, gente, que vai acontecer de focarmos na nossa consciência limpa. Porque é aquilo que nós vamos levar conosco. Essa questão de nós podermos, mesmo aí na presença do ausente ou na ausência do presente, independentemente daquilo que nós estejamos experimentando, a gente vai conseguindo aí fazer uma rearticulação do nosso ser no tempo e no espaço. E a gente vai combater nessa ânsia de querer mais, o desejo veemente de abarcar tudo, porque isso exaure nossos nervos e bate em retirada o nosso equilíbrio. Nesse sentido que Consonância trago para nós em momentos de meditação, em que Joana de Anjos ela vai dizer que nós estamos aí necessitados de reflexão e progresso. E por isso que precisamos, de fato, fazer essa internalização das premissas do mestre e também a gente vai desfazendo as nossas ligações com o mal e não nos comprometemos com ele, com o vício, com o crime. Isso nos liberta da culpa por antecipação. Na nossa felicidade, isso será uma questão consciencial. Porque eu não vou permitir que o mal avance, seja pelo meu pensamento, seja pelo meu sentimento, pela minha palavra, pela minha ação. Eu corto isso na raiz. Porque eu vou estar atenta, inclusive, com o movimento das nascentes do meu coração. E não é, gente, uma questão de palavra bonita, de impactar quem esteja nos ouvindo, de arrebatar aquele que está na plateia. Não, não é essa a questão. A questão é a gente conseguir viver o que a gente fala. É a gente conseguir harmonizar a nossa mente com aquilo que a gente age. Que inclusive é um caminho oposto, porque eu vou ser chamada à humildade, à simplicidade e essência. Se eu não der conta dessa fidelidade dentro de mim, eu me perco no brilhantismo falso, nos epítetos luxuosos, nas fraseologias inúteis, em que a gente fica distante da autoridade que vaza do mestre. Que a gente se perde ali
naquelas sofisticações de forma, enquanto a gente desconecta do fundo. Porque antes eu me fortalecer a minha conexão com a essência, com o fundo, e afrouxar um pouco a preocupação com a forma, porque é apenas aparência, e priorizar a minha essência em detrimento de aparência, do que eu, de alguma forma, menoscabar a essência por causa de algum tipo de preocupação com a aparência. Por isso que o que realmente promana do Cristo é a essência. É aquilo que ele pode me usar para trazer ao seu sabor o que ele deseja distribuir. Nesse sentido, é um convite para a gente descomplicar, eterizar, simplificar. E isso vai dizer que nós podemos, sim, assimilarmos essa relevância pacífica, mantê-la, investe valor mais alto, porque paz é conquista interior, é interna iluminação, é divina presença em mim. E isso então vai dizer que Jesus, na montanha das bem-aventuranças, no Gólgota ou no Getsêmani, manteve a mesma paz, porque ele tinha certeza de saber que Deus estava com ele, por consequência, ele também estava com Deus. E isso vai dizer que seremos chamados a não nos afligirmos em face de insensatas acusações e despeitadas que chegam em nossa direção, ante a impossibilidade de nos alcançar e caminharem lado a lado conosco. Porque a nossa vitória ela não é perturbada por insignificâncias do caminho. Se eu não revido as mentais agressões com que investem contra mim, eu permaneço em calma. E amorteço aí o dardo disparado na minha direção, fazendo desagregar, se eu atingir o algodão, da minha sensibilidade. Jamais reivindiquemos compreensão. Quando a gente alcança a altura, a gente vê melhor. E tem o dever de desculpar e esquecer o que nos faz aqueles que ainda estão no vale sombrio. Por isso que esse é um chamado urgente, em que nós, de fato, estaremos aí nessa experiência que significará essa know-how de termos amealhado nos infortúnios que nós tenhamos vivido, esse apuramento de quem sempre suporta com grandeza da alma e honra, num caráter íntegro a toda prova, na elevação do sentimento, na apreço da nossa cultura, em meio ao desafio que nos alcance. Nós estaremos aí, de fato, dentro desse bendito caminho. E nesse sentido que sempre ajudemos os fracos, a começar de nós mesmos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem a gente faz o bem não estarão contentes. Se a gente sabe que aquele ao qual beneficiamos esquece isso vai ter mais em conta para Deus do que se estivéssemos recompensados aqui no reconhecimento do beneficiado. Deus às vezes vai permitir que a gente seja pago com a ingratidão para perscrutar e experimentar
a nossa perseverança em fazer o bem. Consono vai ser trago para nós aí em o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que nós, de fato, estamos em busca de levarmos o benefício desinteressado. E por isso que é, novamente, a missiva do Mestre. Dai de graça o que de graça recebes.